Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar, vamos concluir o livro Mais Esperto que o Diabo, esse livro de autoria de Napoleão Hill, que é o mesmo autor do livro Pense em Riqueza, que nós fizemos, que eu fiz uma série com ele aqui anteriormente também. E para quem não sabe quem é Napoleão Hill, ele é um autor e empreendedor norte-americano, então mais conhecido por esse livro Pense em Riqueza, que se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos, Os ensinamentos dele influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Ou seja, Napoleão Hill foi o pioneiro, pelo que está escrito aqui, dos escritores dos livros de autoconhecimento e pensamento motivacional. Ou seja, ele veio para mostrar o caminho, ele veio para abrir o caminho, ele tinha essa missão. E foi durante o tempo, depois que ele fez, ele disse que passou 30 anos estudando, pesquisando as pessoas mais famosas, várias pessoas, é óbvio que ele não conversou com todas, mas ele pesquisou várias pessoas das mais famosas e daquelas que fracassaram, para então estar colocando ali, está trazendo uma filosofia do sucesso, está trazendo então qual é o passo a passo para que a gente alcance sucesso ou não. Quem inspirou ele, quem disse a ele que ele deveria fazer isso, porém que durante o tempo de trabalho ele não ia receber por isso, que os louros viriam depois, mais tarde, foi Andrew Carnegie, Andrew Carnegie, que era um bilionário da indústria do aço, que disse a ele para fazer esse estudo, para trazer essa filosofia. Ou seja, ele era bilionário, mas ele estava também pensando no todo, talvez seja por isso que ele tivesse tanto sucesso assim. Então ele falou para o Napoleão Hill então fazer isso, ele aceitou o desafio, fez, e aí ele diz que durante esse tempo, depois que ele escreveu esse livro, então ele escreveu em 1937 o Pense em Riqueza, e em 38, logo após o lançamento, ele então preparou os manuscritos desse livro aqui, O Mais Esperto que o Diabo, porém o lançamento desse livro não foi autorizado, porque ele foi considerado muito controverso pela própria família do Napoleão Hill, pelos amigos, conselheiros e principalmente pelos irmãos da igreja dele. E eu acho legal trazer isso, porque muita gente pode pensar, quem fica com essa história de diabo é quem não tem religião, é quem não pensa em Deus, é quem é isso, é quem é aquilo. Porém, aqui, irmãos da igreja, então quer dizer que ele seguia também ali uma religião que é super interessante. Eu acho que tudo que está aí é interessante, que nos ajude na nossa caminhada. Se a gente está ali com um grupo reunido que pensa da mesma forma que a gente, eu acredito que é o único ponto que o Napoleão Hill conseguiu arrancar aqui do diabo, que é interessante com relação à religião, é que às vezes se apresentam alguns dogmas que fazem com que a gente veja que religião às vezes foi responsável por muitas guerras, por muitas coisas, até que não se diria que fosse de Deus. E aí é por isso que ele aqui, o próprio diabo, está dizendo nessa entrevista que é onde se ouve mais falar dele é exatamente nos locais religiosos, é exatamente onde deveria estar se falando de Deus. E aí ele tem a ousadia tremenda de dizer também aqui, eu achei ele bem ousado, que isso acontece porque a gente não conhece Deus. Eu achei isso assim incrível. Ele diz que quem teme a ele é porque não conhece Deus. Ou eu ousaria dizer, arrumar um pouquinho, é porque não conhece o Deus verdadeiro, aquele que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai, que é total bondade. Todo mundo saiu dele, todo mundo volta para ele. Não tem isso de alguns, porque não entenderam, porque não seguiram esse ou aquele dogma, ser jogado no fogo do inferno para sempre. Isso não existe, pelo menos na minha forma de entender, e de acordo com o que ele explicou aqui também, porque o próprio diabo disse aqui, entre outras coisas, ele disse assim, o Napoleão Hill conseguiu arrancar dele onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e principalmente como qualquer um pode vencê-lo. Então a gente começa aqui por onde é que ele mora. Na verdade, ele mora na mente de quem acredita nele.
Porém, ele existe ali no átomo, ele é a parte negativa do átomo, porque ele é energia. Ele diz com todas as palavras, ele próprio disse aqui, quando o Napoleão Hill perguntou como é que ele se parecia, porque se a gente estiver andando aí e encontrar, a gente já... Mas ele falou assim que ele não é aquela besta de rabo pontudo e um tridente na mão, vermelho, que não é aquilo, porque ele não tem forma, ele como Deus também não é aquele homem barba branca com um cajado na mão ali, sentado num trono, batendo e esperando o dia para julgar os bonzinhos, trazer com ele, os maus mandar para o inferno, assim, não é isso, isso é coisa da mente, é na mente que existe tudo isso. E aí então ele explica que então nós vamos poder, então a gente entende onde é que ele mora, a gente entende também, ele explicou que quem abre a porta da nossa mente para ele entrar é o medo, e ali no livro Pense e Enriqueça, Napoleão Hill diz que quem faz com que o medo apareça na nossa vida é a dúvida e a insegurança. E aí ele fala então que esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. E aí eu acho que ele entregou a chave de como ele pode garantir que depois de que a gente lê, qualquer um vai poder vencê-lo. Porque se ele vive na nossa mente, ele mora na nossa mente, e quem mantém ele na nossa mente é o medo. E aí se ele está dizendo que esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro como funcionam os princípios da mente humana, então se a gente vai entender como que funciona a nossa mente, não vai mais ter porquê nós não sermos os senhores e senhoras da nossa alma, os capitães da nossa vida, do nosso destino. Não vai ter como a gente não ser mais o guardião consciente da nossa mente. Ou seja, como que é que o guardião consciente faz? Ele deixa os pensamentos negativos passarem, os pensamentos negativos passam e ele só olha. A gente já viu naquele livro anterior que pensamento é como convidados em uma festa, se a gente não servir nada, se a gente não prestar atenção, se a gente não realmente assim dar um desprezo nele, aí ele vai embora. Ninguém fica numa festa quando não recebe nada para beber, ninguém vem conversar, ninguém chama para dançar, não tem nada, a gente não vai ficar ali, a gente vai procurar uma outra festa onde a gente seja melhor acolhido. Então o pensamento é como esse. Eu acredito que nesse estágio da nossa evolução, a menos que nós sejamos iluminados, que estejamos aqui para ajudar os outros, nós sejamos alguns avatares como esses que vieram para nos ajudar, para trazer, para cumprirem missões tão bonitas. Então, se nós estamos na caminhada natural da evolução, nós ainda não conseguimos, pelo menos talvez nós, como o Dr. Haroldo Dutra Dias diz lá no canal dele, eu ouvi ele dizer uma vez, no canal dele, Espiritualidade e Vida, nós é muita gente. Então, eu acredito que eu ainda não tenho capacidade para estar esvaziando a minha mente 100% do tempo. Acredito que não. Eckhart Tolle, por exemplo, do livro O Poder do Agora, ele diz que é possível, e é possível, com certeza é possível, mais lá para frente é possível, mas nesse momento eu ainda consigo esvaziar minha mente na hora da meditação, ou na hora que eu faço os exercícios de respiração. Porém, durante todo o dia, o pensamento vem e me leva ali para o passado, mas eu já estou conseguindo acordar, ele está me puxando ali para o passado, eu acordo, eu volto, tchau, não vou com você. E antes eu ia com ele, ficava ali sofrendo, me jogava ali no cantinho da vítima, do chihuahua, e ficava mesmo, repassava todo o passado e sofria tudo de novo. Mas agora... Graças a Deus, esse passo eu já consegui, já não eliminei ainda totalmente os pensamentos negativos, alguns ainda me pegam, me puxam, mas eu volto, porém eu já estou, como eu acabei de dizer, nossa, eu repito muito rápido, falo e repito, né, mas estou prestando atenção nisso agora.
Mas eu agora volto muito rápido, porque eu acredito que eu já esteja entendendo como é que funciona a mente. A mente, então, ele falou bastante ali do ritmo hipnótico, o que faz com que se torne realidade aquilo que a gente está pensando, é se a gente ficar ali, se o pensamento negativo vem e nos arrasta para o passado, a gente fica ali sofrendo e desejando mal para quem nos fez alguma coisa, sofrendo, aquilo é a nossa realidade. Mas se a gente acorda rapidinho e volta, aí não vai se tornar realidade. É o ritmo hipnótico que garante isso. Ele explicou aqui no livro. E aí ele concluía esse trechinho aqui dizendo que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E isso me animou completamente. Eu acredito que quando o próprio diabo diz que a gente acredita nele porque não conhece Deus, e aqui está dizendo que quando terminar a gente vai saber muito mais sobre Deus, então quem não quer saber mais sobre Deus, né? Então nós passamos aqui pelos 12 capítulos desse livro e chegamos no resumo. O vídeo anterior foi sobre o resumo, onde ele resume. Ele diz que existem 3 coisas interconectadas dentro da entrevista dele com o diabo que mais interessaram a ele, que foram os 3 fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, por meio da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Ou seja, a gente se aliena, a gente entrega o poder da nossa mente, dos nossos pensamentos para o diabo quando a gente cultiva o medo. Ele diz, ele planta o medo na nossa mente e depois ele bate na porta, o medo abre e ele entra. E aí ele toma conta, ele leva a gente mesmo para a falta e para a escassez em todos os setores, sem volta. No livro Pense e Enriqueça, o Napoleão Hill diz que isso acontece porque há 2 correntezas, né? Essa onda gigantesca eletromagnética em que estamos todos mergulhados, que uma leva para falta e escassez, a outra leva para abundância e para prosperidade. Tudo em todos os setores, em tudo. E aí ele leva então a gente ele nos joga então nessa correnteza da falta e da escassez, que ele diz que há nada menos de 98% da população planetária. Ele diz que apenas 2% não estão nessa correnteza, porque eles não se alienaram a ele. E por quê? Então ele fala que o segundo fator mais importante é a lei do ritmo hipnótico, porque como é que a gente se aliena? Quando a gente tem pensamentos negativos, quando a gente se aliena ao diabo, a gente tem pensamentos negativos. E aí a lei do ritmo hipnótico, ela então transforma esses pensamentos negativos, repetitivos, que a gente está rodando ali incessantemente na nossa mente, em realidade. Porém, o legal disso é que a lei do ritmo hipnótico, ela não é assim, ela não é parcial, ela é imparcial, ela trata todo mundo igual e ela transforma também os pensamentos positivos em sucesso, em realização. Ela não distingue, ela não põe lá na balança, isso é negativo, isso é positivo, não vou transformar isso, não vou transformar esse. Esse é bonito, esse é feio, eu vou transformar para o bonito, não vou transformar para o feio. Não, ela transforma em realidade aquilo que a gente está rodando ali, aquilo que a gente está ali incessantemente, é o que ela transforma em realidade. Seja positivo ou seja negativo. Porém, infelizmente, ele diz 98% da população está rodando pensamento negativo. É por isso que apenas 2% que não são alienados a ele. E aí ele diz que o terceiro então, fator aqui é o tempo, porque é normal, é o tempo que transforma. A lei do ritmo hipnótico, ela funciona com o tempo. A gente está ali rodando, é o tempo. Ele diz que no livro Pense e Enriqueça, que a vida é um jogo de xadrez com o tempo e que nós estamos ali, então cada um faz o seu movimento, o tempo faz o movimento dele, ele fica esperando, o tempo não espera, ele não fica esperando, o tempo não espera. O tempo passa, o tempo acontece. Então, se a gente não faz o nosso movimento, se nós não fazemos a nossa jogada a tempo, ele come as nossas peças e aí não tem mais jeito. Mas o legal disso é que ele disse que a gente se aliena quando a gente perdeu a possibilidade, esqueceu como é que pensa por nós mesmos. E aí, então, isso eu acredito que seja mais ou menos fácil mais ou menos fácil não, eu acredito que seja quando a gente
resolve se abrir então para ver mais ou menos como ali na história do mito da caverna de Platão, a gente está ali amarrado na caverna, vendo passar só sombra, e deve ser um lugar escuro, uma caverna deve ser gelado também, deve ser triste, e aí vem um e fala, não, mas ali fora tem sol, tem luz, e a gente fica ali, não, eu não vou, só tem isso, eu não vou. Então eu acredito que seja mais ou menos isso, da gente, ou a história do ovo do cuco. Vem ela, não vou contar de novo não, tá? A gente já contei umas 300 vezes, a professora Lucilena vai até me... talvez, se ela um dia visse meus vídeos, ela ia até me processar, que eu peguei a história dela, mas eu dou crédito a ela, é ela que fala dessa história do ovo do cuco, que já que eu comecei, eu vou contar, porque talvez você não tenha visto ainda, não tenha ouvido ainda. O cuco, então, ele põe o ovo dele no ninho de outro passarinho, e eu acredito, isso é eu que tô acrescentando, com o meu nariz eu tô pondo aqui no meio da história dela. Eu acredito que seja porque ele já esteja a um passo de se tornar humano, então ele já está ali com folga, ele já é folgado. O nome dele falta só ser Taça e o sobrenome Xando, porque ele não quer que a espécie dele se extinga, mas ele não quer passar tempo, vai ficar ali sentado no ovo, chocando nada, mas ele não quer que a espécie se extinga, isso é bem humano, não é? E aí então ele simplesmente pega o ovo dele e põe no ninho de outro passarinho que está ali chocando, e tira o ovo do outro passarinho, porque além do mais é só, porque vai que nasçam os outros passarinhozinhos, isso também sou eu que estou imaginando, que estou concluindo, que ele vai ver que é diferente, talvez ele vá recusar o passarinhão, porque o filhote do cuco é bem grande. Eu vi na internet o passarinho de uma espécie bem menor ali dando comida na boca do cuco, e na boca não, no bico, no bico do cuco. E aí, então, do cuquinho lá, do filhote, que apesar de ser bebê é grande, então, e aí é isso que ela diz, as crenças limitantes, a gente recebe aquele pacote, e depois aqui, nessa altura da vida, alguém vem e diz, não, mas tem luz ali, olha, mas não é exatamente assim. Deus não é ciumento e vingativo, Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar ele de Pai, como ele pode ser o único filho dele? Não, você acha mesmo que Deus no final vai separar os bonzinhos com ele? Mas quem que se conhece que é tão bonzinho assim? Quem se conhece que é tão mal assim, que não merece uma segunda chance, não é? E aí, se a gente, não, mas foi desse jeito que me disseram, aí a gente pegou o ovo do cuco e a gente não solta de jeito nenhum. Mas o legal também é que a ficha cai quando cai, todo mundo capta quando capta, mas todo mundo vai captar, porque como diz Siddhartha Gautama, ou Buda, de acordo com a própria professora Lucilena, foi ela que eu ouvi dizer isso, ele disse que ele só vai transpassar as portas do céu quando vai fechar, quando ele via a nuca do último homem entrando. Ele fala assim, exceto aqueles que foram os ditadores, entre eles Hitler, Mussolini, que ele citou aqui, o próprio diabo citou que ele estava trabalhando para ele, exceto aqueles que foram senhores como que fala, os capitães do mato na época da escravidão, por exemplo, no Brasil, exceto aqueles que foram ali o chefe do campo de concentração, como o professor Hélio Couto usa como exemplo, exceto esses, não, porque todos tem a centelha divina dentro deles. Então, se Deus estivesse tirando algum, por pior, porque essa pessoa apenas escolheu, se alienou, esqueceu que ela estava numa passagem em um plano relativo, um plano onde tudo é dual, e como a luz, a sombra. Ela esqueceu que ela era um ser divino totalmente de luz, experienciando, fazendo uma experiência humana na carne, vivenciando onde há luz e sombra. E aí ela se identificou completamente com a sombra, e aí ela foi trabalhar para ele, para o diabo, e aí simplesmente ela foi capaz de fazer essas atrocidades que essas pessoas aí que eu citei atrás fizeram, e tantos ainda por aqui fazendo, que eu ouvi também do próprio
o doutor Haroldo Dutra também, ele dizendo que a forma é a mesma, às vezes a gente vê, não foi com essas palavras, mas foi isso que ele disse, a gente vê aí seres humanos assim com uma forma física tão linda, mas de consciência tá menos desenvolvido que uma fera em uma jaula, então é capaz de fazer coisas, mas por quê? Porque a consciência dele naquele momento tá ali só no umbigo, só pensando totalmente tomada pelo ego. Enfim, gente, é desse jeito que eu entendo, tá? E aí, então, depois aqui do resumo, ele traz o epílogo e agora, com certeza, ele garante que vai terminar o livro, tá bom? Para você que já tá começando a ficar sem paciência para chegar a essa hora de acabar, né? Mas já tá acabando, ó. Uma noite, um velho índio Cherokee contou ao neto dele sobre uma luta que estava acontecendo dentro dele. Ele disse: meu filho, essa luta é entre dois lobos. Um é mau, raiva, inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade, culpa, orgulho e ego. Então tudo isso ali, o ego então é que traz todo esse pacote com ele. O outro é bom. Alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia. Empatia, gente, eu acho que é tão importante. Tudo isso é importante, mas nesse mundo aqui, quando a pimenta no olho do outro arde também no nosso, quando a gente entende que a pimenta no olho do outro também arde, nossa, isso eu acho que é meio caminho andado. Verdade, compaixão e fé. O neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô: qual dos lobos vence? O velho Cherokee respondeu simplesmente: aquele que eu alimento. Tá vendo? Ele aqui trazendo então uma outra forma de dizer sobre aqueles dois que ele disse ali no livro Pensa e Enriqueça. Ele disse que nós podemos encontrar, ver, olhar nos olhos do nosso maior amigo e do nosso maior inimigo se olhando no espelho. Eles moram entre as nossas orelhas, eles estão na nossa mente. E ele disse que um é alimentado pela fé e o outro é alimentado pelo medo. Muito já se escreveu sobre a batalha entre o bem e o mal, mas mesmo com toda a tecnologia que hoje nos rodeia, permaneceremos basicamente com os mesmos questionamentos do passado. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Então, gente, mas aqui eu acho um ponto interessante, só a minha opinião também, que eu acredito que quando a gente está alienado, a gente não faz esses questionamentos, a gente vai simplesmente indo, sabe? Assim no rodo, assim, tá indo todo mundo para ali, 98% tá ali, é ali que eu vou também, dar mesmo trabalho, como aquela coisa de estar para entrar no trem lotado. Já fiz isso muito tempo da minha vida, que não precisa se movimentar, fica ali que o pessoal te leva, quando você vê, você já está lá dentro, toma cuidado na hora de sair, porque também é a mesma coisa, tem que se agarrar ali para não... Enfim, mas eu acredito que isso é básico, fazer essas perguntas. O próprio professor Hélio Couto disse, eu já repeti alguns vídeos, que a gente deve estar fazendo isso. Quando a gente não entendeu nada, pega um caderninho e sai. Por favor, você sabe quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? O que é isso aqui? Não, passa para o próximo, foi ele que falou. Perguntas simples, mas que mesmo se colocássemos todos os maiores computadores do mundo lado a lado, não conseguiríamos decifrar. Então, mesmo se a gente perguntasse, a gente não ia conseguir decifrar, imagina até a ficha cair que a gente devia perguntar. Verdade? Quem sou eu? Basicamente, essa então, todas as outras acompanham, mas essa, o professor... o Dr. Hewlett lá do Ho'oponopono, ele disse que tudo começa por isso, saber quem sou eu. Quem sou eu? Porque aí se alguma coisa me diz,
Se é como, por exemplo, o Oprah Winfrey, em um dos discursos motivacionais dela, ela diz que esse é um dos pontos para alcançar sucesso. Ela é uma das mulheres mais ricas, ela faz parte, com certeza, ela faz parte desses 2%, e ela que não nasceu em berço de ouro, ela que não nasceu com sangue azul, ela que não nasceu branca, ao contrário, ela nasceu preta, nasceu pobre, e ela conseguiu então sair, não se alienar, porque ele falou também das influências do meio, o pacote que ela recebeu, ela abriu, ela olhou, ela falou, isso não pode ser assim, pegou a verdade dela dentro dela, e aí hoje ela faz parte dos 2%, e ela disse que essa é uma pergunta base, quem sou eu? E a resposta que ela disse que ela dá é, eu sou uma filha de Deus fazendo todo o possível, o meu melhor para corresponder ao que ele espera de mim. E aí aquela coisa que a professora Lucilena diz também, que a planta, a gente não precisa ficar dizendo para ela, faça fotossíntese, planta, por favor, faça fotossíntese, não precisa dizer pro animal, poxa, você tem que se alimentar, vai caçar, vai se alimentar, porque você tem que procriar, você tem que perpetuar a espécie, é por isso que você está aqui. Mas para a gente, para o ser humano, a gente precisa estar falando, pergunta quem é você, de onde você veio, para onde você vai, pergunta, você vai perguntando que a vida vai respondendo. A Catherine Ponder, no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz também uma série, eu deixo aqui se quiser ver, que ela diz também ali no capítulo das afirmações que ela traz para as repetições, ela diz que devemos dizer, é meu destino divino ser bem sucedido em todos os sentidos, e Deus tem todo interesse em me ajudar nisso. E aí então eu peço, eu reclamo essa ajuda agora, porque se a gente nem pede ajuda, bata e a porta se abrirá, mas se a gente fica do lado de fora sem bater, como que a pessoa vai descobrir que a gente está ali? Especialmente, ele tem toda a possibilidade de ver que a gente está ali, com certeza. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onitudo. Deus é o todo, nós estamos todos no todo, como diz o professor Lério Couto, é como Daniel na barriga da baleia, é desse jeito, se não for... Então, se estamos em Deus, por que ele vai querer que a gente fique fazendo uma experiência humana, sofrendo na falta e na escassez? Então, ele pode ver se a gente está ali do lado de fora, mas se a gente não bate, ele nos deu livre-arbítrio. Bate, pergunta. Procuramos incessantemente, quase diariamente, por respostas. Na verdade, internamente somos peritos em grandes questionamentos e, na maior parte das vezes, buscamos as soluções externamente, seja nas religiões, nas filosofias de vida, seja nos cultos dos mais variados tipos. Napoleão Hill decidiu buscar respostas com ninguém menos do que o próprio diabo. Figura mitológica para alguns, fonte de medo e desespero para outros. O fato é que o Sr. Hill conseguiu colocar em forma de entrevista aquilo que muitos de nós questionamos há muito tempo. Independentemente da religião, culto ou filosofia de que possamos fazer parte, o diabo mexe com nossa imaginação e nos faz parar e refletir sobre a real natureza dele. O diabo efetivamente existe? Quem o alimenta? Não seria por acaso nosso ego que busca incessantemente pela nossa valorização momentânea em detrimento do verdadeiro ganho da virtude? E olha aqui a perguntinha dele aqui, onde eu decido então tá concluindo essa parte do vídeo, porque eu vi que ficou muito longo, falta ainda aqui 2 páginas para a conclusão desse epílogo, e então eu vou fazer em 2 partes, esse não vai ser o último então. Mas vamos deixar então para ver como é que é no próximo vídeo, se ele vai responder essa pergunta. Ele está dizendo então, será realmente que o diabo efetivamente existe? Quem o alimenta? E aí ele vem aqui trazendo o nosso ego, né? Ali é exatamente isso, mas nós que lemos o livro, eu acredito, pelo menos eu entendi, que o diabo é energia, como tudo é energia. Mas ele é a parte negativa do átomo, ou seja, ele é a parte sombra
daqui dessa dualidade, onde há luz e sombra. E aí quem é que dá vida a ele? Quem é que faz com que ele possa agir, com que ele possa atuar? É a nossa mente. Somos nós que damos força para que ele atue, se a gente dá valor, se a gente acredita nele, se a gente acaba sendo, não é aquilo que a gente pensa, não é a nossa realidade. Então, se a gente pensa que o diabo existe, ele existe. Se a gente pensa que ele não existe. Mas eu acredito que aí há que se mais até do que pensar, há que se agir, há que se mostrar. Então, foi tudo que ele disse aqui durante todo o livro. Há que se prestar bastante atenção na lei do ritmo hipnótico, porque se a gente fica muito tempo ali no pensamento negativo, repetindo incessantemente, é isso que ele transforma em realidade. Então, eu acredito que essas perguntas que ele trouxe aqui estão claras, pelo menos para mim. O diabo é uma energia, e uma energia negativa. E aqui, nessa dualidade, nessa realidade de luz e sombra, nessa realidade do relativo, então, ele só pode existir se nós fomentarmos, se a gente alimentar ele na nossa mente, porque no absoluto só existe Deus, só existe luz, só existe a verdade. E ele até disse, o próprio diabo disse aqui também, que a verdade é a única coisa da qual ele tem medo. Então, como é que a gente faz então para ter certeza que o nosso ego não vai estar deixando o medo entrar para abrir a porta para ele? Ficando na verdade, não é? Ficando no presente e sendo o guardião da nossa mente. Assim, desse jeito, a gente não deixa ele plantar o medo na nossa mente, e aí não tem ninguém para abrir a porta para ele entrar. Então, tá, gente, vamos então, com certeza, concluir no próximo vídeo, então, com esse epílogo que vai então trazer a finalização, realmente o ponto final desse livro fantástico. Eu pelo menos adorei. Espero que você também esteja gostando e que você já tenha feito essa virada de chave, já tenha feito essa análise que ele trouxe nessas perguntas e entendido também. Mas acredito nesse reino do dual, nessa realidade do dual. Cada um tem a sua própria verdade, cada um entende quando entende, da forma como entende. O importante é ir entendendo e seguindo em frente, que é por aqui que tem que ir, como Jesus Cristo disse, não é? É por aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então o importante é que a gente esteja seguindo em direção a Ele, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando e espero vê-los no próximo vídeo, então, para que a gente conclua definitivamente, tá bom? Sem mais delongas, vai terminar, com certeza, eu prometo. Obrigada e até lá, tchau!